Sabe, irmãos, nós temos falado, a base da nossa mensagem é essa, né? A graça de Deus. A graça é aquilo que Ele fez, é aquilo que Deus fez em Cristo. As religiões, elas vão sempre trazer aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que produzir para ser aceito por Deus. De novo, né? Nós não vamos nos tornar pessoas passivas, não é isso. Mas nós vamos cada dia mais nos tornar dependentes de Deus. É uma diferença muito grande a passividade da dependência. A passividade é aquele que acha que as coisas acontecem por si só. Esse não é eu, não é você, não é aquele que crê em Cristo Jesus. Aquele que crê em Cristo Jesus, ele faz, ele produz. Só que ele não faz nada antes de ser direcionado pelo Senhor. Ele não faz nada com base naquilo que ele pode fazer, no seu entendimento próprio. Ele não faz nada baseado naquilo que ele pode fazer, na sua força, não, mas ele vai fazer tudo o que ele tiver que fazer, mas sendo direcionado pelo Espírito. Não é ser dependente, não é ser omisso. Ser dependente é ser submisso à direção do Espírito. E esse é um grande desafio, porque é impossível viver dessa maneira, simplesmente de maneira natural. A submissão é algo espiritual, a dependência é algo espiritual. Diferentemente da nossa vida, vamos dizer, natural, carnal, quanto mais você cresce, menos dependente você é. A vida espiritual é o contrário. Quanto mais você amadurece, mais dependente de Deus você vai se tornando. Por quê? Porque Deus não quer que você seja alguém independente dEle. Por quê? Porque tudo que Deus tem para fazer na sua vida e através dela, é necessário que você esteja nele. É como se fosse um trabalho em conjunto, é como se fosse uma cooperação do Espírito. Então, né, quando nós somos imaturos ainda, nós vivemos lá nos extremos. Ou nós queremos fazer tudo, ou depois nós não queremos fazer nada. Não, irmãos, é parceria, é relacionamento. A vida com Deus é relacionamento. Então nós relacionamos com Ele. Nesse relacionamento nós agora reconhecemos que Ele é o nosso Senhor. Reconhecemos que Jesus, Ele é sim o Deus que se fez homem, é o nosso irmão mais velho, mas nós somos submissos a Ele. Reconhecemos que Deus sim é o nosso Pai, o Abba Pai, o Paizinho, que nós temos acesso em todo momento, mas nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso Deus também, o Onipotente. Então muitas pessoas, elas têm dificuldade de associar isso, essa intimidade, com honra. Acha que quando eu me torno íntimo, perde a honra. Não, pelo contrário, isso é para imaturo sim. E aí sim você vai ver algumas pessoas fazendo coisas em nome, né, de um evangelho, de um cristianismo que não é bíblico. Então para eles, tudo eles consideram religiosidade. Você ir para a reunião com a Bíblia é religiosidade. Você agora adorar a Deus é religiosidade. Não, irmãos, não, essas coisas não mudam. Nós podemos cada vez nos tornar mais íntimos dEle. E quanto mais íntimos nós nos tornamos, mais nós reconhecemos que Ele é autoridade sobre nós e sobre todas as coisas. E aí agora nós vamos aprendendo a relacionar com Deus. Por quê? Porque relaciona-se com Deus, né, pela graça, só que aí entra o elemento fé. Está lá em Efésios 2, a dinâmica da vida cristã é essa. Você já me ouviu falar isso inúmeras vezes. A dinâmica da vida cristã é pela graça, mediante a fé. E a fé não é o que nós temos que fazer, não. A fé é resultado da revelação da graça que nós temos. Então, quanto mais revelação de graça eu vou tendo, mais fé vai fluindo através de mim. Menos eu vou agindo com base no meu entendimento, mesmo eu vou agindo com base no meu esforço, mas eu vou agindo com base na fé. A fé em quê? A fé na graça de Deus. Eu vou me tornando mais ousado, eu vou me tornando mais corajoso, eu vou me tornando mais intrépido. O medo vai dando lugar a essa ousadia santa dentro de nós. Por quê? Porque eu vou me tornando íntimo e vou sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, e que tudo é sobre Ele, não é sobre eu. Existe um aspecto, né, na vida cristã, que é esse sentimento constante de culpa. Sentimento constante de culpa. Então o resultado que eu estou tendo hoje é porque eu fiz algo ou porque eu não fiz algo. Então sempre vai vir o sentimento de culpa. Quando está tudo certo, você vai ficar culpado, você vai se sentir culpado por estar tudo certo.
Vou dar um exemplo para você. Você está lá financeiramente bem, ok? Não tem boleto para pagar, ninguém de São Paulo está te ligando. Só que aí você olha para o lado, sei lá, uma pessoa está lá numa situação financeira horrível. Você fica, meu Deus, ela está tão mal e eu estou bem. Você se sente culpado. É o que eles fazem, né, em relação àquelas propagandas que fazem, fazendo esse apelo sentimental, né? Ele mostra lá uma pessoa passando fome na África e faz um vídeo e liga e daí bota o telefone para você ofertar. E aí você diz, meu Deus, a pessoa passando fome e eu aqui escolhendo o que eu vou comer. Você se sente culpado, sim ou não? Claro que se sente. A sua mente na hora diz, meu Deus, olha só. Só que se você não comer, vai resolver o problema dela, sim ou não? Não vai. Não quer dizer que você tem que desperdiçar comida, mas eu quero dizer que o sentimento de culpa vai vir. Se você tiver ou se você não tiver. Se você não tiver, vai vir o sentimento de culpa. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, alguma coisa que eu não estou fazendo, que a provisão financeira não está vindo. O que eu tenho que fazer? Entende? Então, independente das circunstâncias que você estiver passando, sempre vai vir um sentimento de culpa. E aí agora, por vezes, você vive com base no sentimento de culpa. Só que o meu chamado e o seu não é para viver com base no sentimento de culpa. O meu chamado e o seu é para viver baseado na graça de Deus. E nós pela fé nessa graça. Aleluia, irmãos. E tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Cristo. Eu e você não estamos no centro de todas as coisas. Nós temos a nossa cooperação, mas é porque Deus quer fazer. Tudo inicia nele. O sonho que você tem, eu quero dizer para você, não é seu, é dele, só que está dentro de você. Está entendendo? Não é você que teve um sonho, você que teve uma ideia, não, é ele que teve e colocou dentro de você como uma semente. Então não é, nada começa em mim, nada começa em você. Eu e você não temos poder para produzir nada. João capítulo 1, o que ele diz? Nada do que foi feito seria se não fosse por ele, por Cristo. Colossenses diz, Paulo diz que tudo subsiste por causa de Cristo. Pastor, mas eu tenho trabalhado tanto. Sim, mas se você trabalha é por causa dele. Pastor, mas a minha capacidade, a minha habilidade, você só tem por causa dele. Pastor, mas os meus resultados, nossa, olha só, esse ano tem sido tão bom, maravilhoso. Eu achei que era por causa de mim. Não, esquece. Como diz aquele versículo, tira o seu cavalinho da chuva. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com ele. Por isso que nós nos submetemos a ele, por isso que nós adoramos a ele, por isso que nós glorificamos o nome dele, porque tudo tem a ver com ele. Eu gosto muito do versículo que está lá em Mateus, não precisa abrir, mas você guarda ele, você já conhece, Mateus 7, versículo 7, diz o que? Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á, porque aquele que pede, ele recebe, aquele que busca, ele encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Eu não sei você, mas eu vejo como uma sequência, eu pedi, eu creio que eu vou receber. Por que eu peço? Porque eu creio que vou receber. Eu não peço para receber, eu peço porque eu creio que eu já recebi em Cristo Jesus. Pedi. Eu bato por quê? Porque eu sei que vai abrir. Só que aqui a gente vê níveis de intensidade. Eu peço, eu busco e eu bato. Eu peço, eu busco e eu bato. Então é o seguinte, eu estou ouvindo a graça de Deus, eu estou aqui olhando para Jesus, eu estou aqui vivendo a vida da igreja, eu estou ouvindo a graça de Deus, e eu creio que a minha necessidade é suprida nele, eu creio que eu já sou curado nele, embora o meu corpo ainda não mostre sinais disso, eu creio que eu sou próspero nele, é uma questão de fé, é um posicionamento, amém? E aí eu peço isso até o ponto de uma convicção ser gerada no meu coração. Pronto, eu recebi. Eu sou curado. Mas ainda não manifestou. O que eu faço? Eu continuo buscando. Eu não peço mais como eu pedia, mas eu continuo buscando. Eu continuo buscando, não buscando ser curado, eu continuo buscando ouvir da graça de Deus, ouvir do favor de Deus. Mas eu continuei buscando e nada aconteceu. O que eu faço? Agora eu vou bater. Eu não sei você, mas isso aqui parece uma intensidade. Pedir é como se alguém estivesse caminhando.
Buscar é como se a pessoa acelerou o passo, mas bater agora parece que essa pessoa está correndo. É isso que acontece com essa mulher. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar dele, até que o tanto ouvir nela gerou uma fé no coração dela, que ela disse: se eu tocar nele, eu sei que eu vou ser curada. Oh, irmãos, olha que fé é essa. Jesus não tinha visitado o lugar onde ela morava, mas ela foi até onde ele estava. Ela foi, moveu ele. Imagina se ela ficasse em casa deprimida, chateada: meu Deus, olha só, Deus não quer me curar. Ela tentou de inúmeras maneiras no mundo, como eu e você fazemos, né? Fizemos a nossa vida toda, mas um dia Ele nos revelou a graça, e nós entendemos, cara, aqui é nele, é por Cristo, Ele é a bênção está nele, é por causa dele que eu sou o que sou, é por causa de Cristo. Você entende? Então você encontrou, só que agora a sua vida está sendo transformada, a sua mentalidade está sendo transformada, e você vai perceber que tem coisas, preste atenção em mim agora, tem coisas que é necessário que você seja agressivo. Ah, pastor, como assim? Agressivo no mundo espiritual. Você precisa se apropriar, se agarrar com duas mãos, irmãos. Você precisa de crer: isso aqui Deus tem para a minha vida. Você precisa, entende, utilizar dessa violência espiritual, no sentido de fé. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Não é para você ir quebrando tudo, mas a sua fé ser agressiva. A sua fé, ela ser uma fé, não que impõe Deus para fazer algo, não, mas uma fé que se apropria daquilo que já é seu, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso que eu creio que Deus vai curar você. Pastor, eu fiz de tudo, fui tudo que é médico. Talvez você fez tudo, mas você nunca creu como você vai crer nesses dias. Não é fazer o que pode, é crer, é fé, irmãos, é se expor diante dele, é crer, é essa fé. Você viu aqui, né, tanto o leproso quanto o cego dizendo, não entende, num estágio quase que desesperado, né? Senhor, é só tu que podes fazer, é só o Senhor que pode fazer. Essa menina, vamos usar a palavra desespero para ela impactar a sua mente. Desesperada, ela gastou tudo o que tinha em todos os médicos e nada ajudou, nada resolveu. Pelo contrário, a palavra diz que piorou. Ela fez terapia, ela foi nos melhores médicos, os melhores exames, tudo, e nada resolveu. Isso gerou o que nela? Gerou uma necessidade nela. Uma necessidade. Então, quando ela ouve de Jesus, ela disse: é o seguinte, eu vou tocar nele, e eu creio que se eu tocar eu vou ser curada. Então essa intensidade é gerada por você ouvir da graça de Deus, amém? Preste atenção, o toque que eu e você temos que dar, que temos que receber, esse toque, essa revelação é do quê? Que Ele ressuscitou. Por que é necessário a fé na ressurreição? Porque é somente a fé na ressurreição que vai levar você a viver uma experiência de ressurreição. Vou explicar para você. Quantos conhecem a história de Abraão? Abraão não podia ter filho, Sara era estéril. Depois a palavra diz que Abraão era avançado em dias, amém? E aí o que acontece? Deus tinha prometido para ele um filho. Lá em Romanos 4 nós vemos Paulo dizendo que Abraão, ele creu contra a esperança, ou seja, a circunstância natural era o quê? Avançado em dias e Sara estéril. Só que Deus, a palavra diz que Deus, aquele que traz vida ao que está morto, Ele fez com que o ventre de Sara, que estava amortecido, ele gerasse vida. Então olha só a experiência que Abraão viu. Abraão viveu uma experiência de quê? De morte e de vida, amém? Aconteceu em Sara. Só que agora, quando Isaac tem 9, 10 anos, o que Deus faz com Abraão? Abraão, sacrifica Isaac. E você pode ler o texto em Gênesis, Abraão não reluta, ele leva. Lá em Romanos 4, Paulo diz o porquê que ele responde dessa maneira. Porque ele viveu uma experiência de ressurreição. Ele viu que o ventre de Sara estava morto e Deus gerou vida nele. Então por que Deus é capaz, por que Abraão é capaz de entregar Isaac?
a morte, porque ele já tinha visto a morte ganhando vida, então ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Irmãos, é essa experiência que nós precisamos tocar, esse é o toque de Tomé, o toque na ressurreição. É Jesus dizendo: toca aqui, Tomé, eu ressuscitei. Toca aqui, Tomé, no meu lado, eu ressuscitei. Toca aqui na minha mão. Aquilo que eu falava, eu fui na morte, mas eu ressuscitei. É essa experiência, irmãos. É quando você vê. Por isso que nós falamos, e eu aqui, praticamente todo domingo, eu uso Efésios 2 com vocês, né? Que diz que nós estávamos mortos. Somente quando nós entendemos que nós estávamos mortos, nós valorizamos a vida que recebemos, porque nós recebemos de graça. Somente quando eu entendo que eu era um pecador, a morte reinava. Romanos capítulo 5, a morte reinou até Cristo, depois a vida é que reina. Somente quando eu considero que eu estava morto, que eu não tinha como sair daquela condição, e Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Eu não fiz nada, eu estava na morte. O que o morto faz, irmãos? Nada, mas Ele me tirou da morte, e Ele agora me colocou na vida, e Ele me deu vida em abundância. Por que isso é necessário? É quando você está enfermo aqui, você precisa considerar que a enfermidade é o que? A enfermidade é a morte. Mas aquele que ressuscitou você lá daquela condição de morte, Ele vai tirar você da enfermidade, vai trazer você para a saúde. Ele vai tirar o seu casamento da morte, vai trazer para a vida. Ele vai tirar a sua empresa da crise financeira e vai trazer para a prosperidade abundante. É essa fé de tocar no poder da ressurreição. Aleluia, irmão.